Meses atrás, eu instalei um pequeno escritório detetivesco. Ofereci meu serviço para o público, em condições bastante módicas. Não aspirava a eclipsar a glória de Nick Carter, pois preferiria trabalhar por caminhos menos arriscados. Se um patrão desejava indagar os hábitos de um empregado, ou se uma senhorita quisesse investigar as idas e vindas de um marido um pouco tanto quanto alegre, por assim dizer, eu era o homem indicado. Um homem de princípios, tranquilo e estudioso. Talvez você pergunte, quem sou eu? Eu me chamo Thomas Kellen, um simples detetive particular. Gosto muito de ler Garbório, Conan Doyle também. Para falar a verdade, eu esperava galgar alguns passos mais elevados em minha profissão. Bom, vamos ao que interessa. 3 dias depois de ter inaugurado o escritório, apareceu uma jovem de 25 anos. Mais ou menos alta, esbelta e bem vestida. Usava um véu finíssimo que havia tirado quando ocupou a cadeira que eu havia oferecido. O seu rosto era distinto e delicado. Tinha olhos vivos, mas dava para ver que estava levemente nervosa. Vim ver o senhor, disse a jovem a mim. A voz de um contralto, mas um pouco tristonha. Mas continuou a falar. Porque é relativamente estranho nesta cidade e me seria impossível tratar de assuntos particulares com alguns de meus amigos. Desejo que vigie os movimentos de meu marido. É muito humilhante eu confessar isso, mas acho que não tenho mais o seu amor. Vivemos 5 felizes anos de casamento. Mais recentemente, uma jovem que meu marido conhecera quando era solteiro mudou-se para esta cidade e tenho razão para suspeitar que ela tenha a atenção completa de meu marido. Eu quero que eu vigie e virei aqui saber depois de um tempo e descobrir o que você descobriu. Meu nome é Senhora Rendell e meu marido, que é muito conhecido, é dono de uma pequena joalheria na Rua dos Álamos. Aqui tem algum dinheiro por conta de seus honorários. Eu peguei aquele dinheiro e assegurei à jovem que cumpriria os seus desejos ao pé da letra. Também pedi que voltasse 2 dias mais tarde, às 4 horas, para receber a primeira informação. No dia seguinte, não demorei para realizar minha primeira investigação. Descobri aonde a joalheria estava. Entrei e, sob o pretexto de arrumar o vidro do meu relógio, Rendell, o joalheiro, era um homem de 35 anos aproximadamente, e de modos tranquilos. Sua loja era bem pequena, só que bem sortida de relógios, diamantes e joias. Outras pesquisas me permitiu verificar que Rendell era um homem de bons costumes, não bebia nunca e trabalhava continuamente na loja. Eu espreitava durante várias horas nas proximidades da loja e recebi minha recompensa quando vi entrar uma jovem morena. Aproximei da porta, de onde podia observar todo o interior da loja. A jovem entrou sem cerimônia alguma e, inclinando familiarmente, falou com Rendell. Por fim, o joalheiro entregou-lhes algumas moedas. A moça, por sua vez, saiu e foi andando rua abaixo. Minha cliente apresentou-se no dia e na hora marcada. Ela entrou em meu escritório afoita, querendo saber de todos os resultados. E eu contei tudo a ela. Ela me pediu para descrever a moça atrevida que entrara na loja. É ela, disse a jovem. Atrevida e Charles dando dinheiro? Nunca pensei que isso me acontecesse.
Coitado da jovem moça. Ela tinha pegado um lenço que havia dentro da bolsa dela, levando aos olhos para enxugar as lágrimas. Senhora Handel, o que deseja que eu faça agora? Perguntei à moça. E então, por sua vez, ela disse: quero ver com meus próprios olhos, porque não acredito. E também, preciso de testemunho para o processo de divórcio. Não suporto mais essa vida. A jovem moça levantou e saiu de meu escritório em lágrimas. Pobre moça. Bom, não havia muito o que fazer naquele dia. Então, eu fui para minha casa. No dia seguinte, logo pela manhã, a jovem moça entrou em meu escritório e foi logo me falando. Estive ontem à noite na joalheria sobre um pretexto qualquer. A jovem estava lá, mas não ficou muito tempo. Antes dela partir, disse: Charlie, amanhã à noite teremos um jantar especial como você havia pedido. Depois voltaremos aqui e conversaremos. Enquanto você termina o trabalho desse brechó brilhante. Eu falei: esta noite irão lhes proporcionar uma boa oportunidade para você agir, senhora Handel. Canalha! A jovem rosnou com os olhos saindo farpas de ódio e continuou falando. Ele teve a coragem de me dizer que esta noite tinha que ficar fora até tarde para um trabalho importante. E é deste modo que passa o tempo dele longe de mim? O plano é o seguinte, continuei falando. Sugiro que a senhora se esconda dentro daquela loja e fique até lá escutando o que os dois têm a dizer um para o outro. Quando tiver escutado bastante, pode chamar todas as testemunhas para encurralar o seu marido. Pois bem, disse ela por sua vez, um policial que fica nas proximidades da loja é um velho conhecido da família. Você talvez possa explicar o assunto para ele. E quando eu tiver ouvido o suficiente, o senhor e ele podem aparecer com as testemunhas. Falarei com ele então. Venha aqui depois de escurecer e combinaremos tudo para pegá-los. Naquela tarde procurei o policial e havia explicado toda a situação a ele. É curioso, disse o policial. Não sabia que o Sr. Handel andava com essas coisas. É, meu jovem, não se pode colocar a mão no fogo por ninguém. De modo que a esposa dele quer esconder na própria joalheria para escutar a conversa entre os dois? Continua falando o velho policial. Há um pequeno quarto nos fundos, onde Handel guarda caixas e papéis. Naturalmente a porta está trancada à chave. Mas se o senhor conseguir colocar a moça lá dentro, ela vai conseguir se esconder em qualquer canto daquela joalheria. Para falar a verdade, eu não gosto de me meter nesse assunto. Só que simpatizo com a dor dela. E conheço ela desde que era garotinha. Então sim, irei ajudar. A tarde havia chegado ao fim, e a escuridão veio. A jovem chegou apressada no escritório, vestida de preto, com uma simplicidade notável, e tinha um véu no rosto. Se Charlie me visse, ela disse, não me reconheceria. Eu e a jovem saímos e fomos à joalheria. E às 8 horas, a senhorita Morena entrara na loja. Imediatamente depois, saiu com Handel, de braços dados, e ambos se afastaram rapidamente. Naquela hora eu vi que o braço da moça tremia. Bandido! Eu escutei a jovem moça gritar com amargura. Vive me julgando em casa, e eu, como boba, te esperando, enquanto saía com essa rapariga. Ah, como os homens são pérfidos! Eu levei minha cliente para a porta de trás da casa. Não precisei de muita força para colocar ela lá dentro. Já dentro da loja, a jovem falou para mim. Perto do banco onde meu marido trabalha, há um pano que chega até o chão. Se eu me esconder ali, eu vou poder ouvir tudo. Eu tirei o molho de chave de meu bolso
e fui utilizando uma por uma até encontrar a que entrava naquela chave para abrir a porta da joalheria. E quando eu abri, uma luz pálida brilhava. A moça continuou falando enquanto entrava dentro da loja. Vou fechar esta porta por dentro e quero que o senhor siga meu esposo. Veja se estão jantando. E quando voltarem, avise-me com 3 pancadinhas na porta. Depois que eu tiver ouvido a conversa, abrirei a porta e nós enfrentaremos o culpado. E quero que o senhor esteja do meu lado para me proteger. Aquela noite estava começando a ficar interessante. Fui atrás do marido, fui procurá-lo. Então vi ambos dentro de um restaurante jantando, tranquilamente. Naquele momento, então eu percebi que os dois estavam já de saída. Saí em direção à porta da joalheria. Dei 3 batidas, como ela havia dito. Poucos minutos depois, o joalheiro, com sua companhia, entrou. Então eu vi que a luz brilhava mais intensamente. E da vitrine eu consegui ver Randall trabalhando e a jovem moça sentada ao lado dele. Para dar um pouquinho mais de tempo, eu comecei a andar até a esquina, na qual encontrei o policial que havia dado a ideia de colocar a senhora escondida num quartinho dentro da joalheria. E lhe contei que o plano estava indo a 1000 maravilhas. Nós dois então voltamos para a joalheria e o guarda logo lançou um olhar pela vitrine. Parece que ambos estão em boa sintonia, disse o guarda. Onde está a outra mulher? Como? Sentada ao teu lado, não vê? O policial falou. Não, pergunto pela moça que Randall havia levado para jantar. Então eu falei para o policial. Mas não é o que eu estou dizendo, é essa mulher aí. O policial então achou que eu estava pregando uma peça nele e disse: Ué, mas essa é a esposa do Sr. Randall. E há 15 anos eu conheço ela. Essa é a garotinha que eu conheço desde pequena. Eu, perplexo com o que estava acontecendo, falei: Então, quem? Um calafrio correu em toda a minha espinha. Deus Todo-Poderoso, quem está embaixo do pano? Então saí correndo desesperado e bati na porta da joalheria. Randall abrindo a porta, eu e o guarda entramos. Olhe debaixo da mesa! Depressa! Eu gritei. O policial, se inclinando, tirou um vestido negro, um véu e uma peruca. Essa senhora é sua esposa? Eu apontando para a jovem com os olhos escuros que olhava com inexplicável surpresa. Naturalmente, respondeu o joalheiro. Agora, poderiam me explicar que diabos está acontecendo aqui? Procure suas joias, Sr. Randall, disse o guarda que começava a compreender a situação. As joias, todas roubadas, eram importadas e tinham muito valor. Aquela noite foi o meu fim. No dia seguinte, eu havia pagado até o último centavo daquelas joias. E a noite já quase chegando, sentei na cadeira de meu escritório. Coloquei sobre a mesa algumas fotos e revistas de ladrões conhecidos. E ali estava a fotografia de uma jovem de traços delicados. Dizia a inscrição, entre aspas, James H. Miggles, aliás, Simon, ou a Viúva Chorona. Ainda mais, Remy, o suave, escroque e ladrão. Trabalha geralmente com disfarces femininos. Muito agradável, por sinal, mas ainda assim perigoso. A polícia procura em vários estados. Fecha aspas. E por essa razão, abandonei minha agência de detetive.